Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, continuando a nossa série sobre o mandado de injunção. Agora eu quero falar de um aspecto interessante, que é o aspecto da superveniência da norma regulamentadora. Imagine a situação que eu venho descrevendo durante essa semana para vocês. Se não há norma regulamentadora, a partir da teoria adotada pelo Supremo, o Supremo dá um prazo para o órgão público ausente regulamentar a situação. Se ele não regulamenta, o Supremo cria uma norma jurídica para aquela situação. Mas imagine o caso de que o mandado de injunção é impetrado, o Supremo ele está tramitando esse mandado de injunção e surge a norma regulamentadora durante a tramitação desse mandado de injunção que ainda não foi decidido pelo Supremo. O que é que acontece? Esse mandado de injunção, ele perde o objeto e tem que ser extinto pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Se não há decisão ainda, esse mandado de injunção, ele perde o objeto. Ok? Outra situação. Imagine agora que já há decisão sobre o caso. O Supremo deu um prazo para o Legislativo, por exemplo, fazer a norma regulamentadora, o Legislativo não fez, passou-se o prazo, então passa a vigorar a decisão do Supremo, que vai regular aquele direito pleiteado que não está regulamentado. Imagine que anos depois, essa norma regulamentadora surge, mesmo que haja uma decisão transitada em julgado. Qual é a consequência jurídica? A consequência jurídica é que, a partir desse momento, a norma regulamentadora vai reger aquela situação, mesmo que já tenha uma decisão transitada em julgado, criando uma norma pelo Poder Judiciário criando essa norma, no caso do Supremo Tribunal Federal. Como regra, isso vai acontecer. Agora, essa norma regulamentadora só vai reger a situação a partir do momento em que ela é editada, a partir do momento em que ela está em vigor, tem vigência. Ok? Então, juridicamente, a gente pode dizer que essa norma regulamentadora ela tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para o início da situação, mas a partir do momento em que ela foi criada. Isso como regra. Professor, então quer dizer que existe exceção? Existe exceção, sim. Quando essa norma regulamentadora, que, como regra, só passa a reger aquela situação que estava regida pela decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, ela surge e ela é mais favorável que essa decisão, aí essa norma vai ter um efeito ex tunc, ou seja, vai retroagir. Então tudo isso é regulado pelo artigo 11 da Lei 13.300. Artigo 11 da Lei 13.300. Vamos ler o artigo para a gente consolidar esses entendimentos? Diz o artigo: a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado. Ou seja, a regra que eu disse para vocês, salvo se a aplicação da norma editada lhe for mais favorável. Beleza? Espero que vocês tenham entendido mais essa dica do mandado de injunção. Falou!